E chegamos ao segundo episódio da série The Last of Us, com direito à aparição de um infectado super forte e novo pra série, o Estelador ou Clicker. E a gente teve também a explicação inédita da origem da pandemia. Vem com a gente entender tudo o que rolou, inclusive diferenças e modificações em relação ao jogo. Olá, eu sou a Gabi Xavier. Eu sou o André Fenrir. E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo. Estamos comentando todas as semanas The Last of Us, então se inscrevam aí, acompanhem, saem também conteúdos extras nos shorts, com informações compiladas a mais. Isso. A gente vai tentar sempre manter esse horário logo após o episódio, né? Das reviews. O segundo episódio teve menos de 1 hora, bem mais curto que o primeiro, e ele foi focado totalmente ali no Joel, na Ellie e na Tess. A Tess e o Joel levando a Ellie ao Capitólio, onde teriam ali outras pessoas do grupo dos vagalumes para receber a Ellie, a carga, né? E aí transportarem ela para um outro lugar para dar início a possível estudo de uma vacina, de uma cura, enfim. E para muitas pessoas que ainda estão confusas sobre quem são os vagalumes, em resumo, os vagalumes nesse universo são um grupo chamado pela Fedra, que são os militares que controlam a maior parte do país, né, os militares americanos, de terroristas, porém eles são revolucionários que não concordam com a dominação da Fedra, querem tomar de volta o país, portanto também se utilizam de equipamentos, armas, coisas militares, sim. E eles têm um objetivo muito grande de conseguirem a qualquer custo uma vacina, uma cura, que é algo, por exemplo, que a gente não vê a Fedra se movendo para conseguir. E o nome é simbólico até por essa frase que já apareceu várias vezes nessa série, que é: quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Vagalume, bichinho que brilha no bumbum, então faz todo sentido. E mais uma vez a série continua apostando na semelhança com o jogo, com falas idênticas, até usando às vezes o mesmo ângulo e tudo, né, como a gente viu no primeiro episódio. O que é um excelente fanservice pra quem jogou os games, mas também não é explicitamente necessário que a pessoa tenha essas referências, é só aquele gostinho a mais pra quem já conhece a história original. E nesse segundo episódio a gente vê que eles continuam mantendo ali a aposta de ter menos ação, menos confrontos, com foco mais na narrativa e desenvolvimento dos personagens, mais explicações, ao invés daqueles confrontos que a gente tinha com frequência no jogo. Até porque, de novo, isso faz parte da gameplay, você como jogador precisa de uma experiência, fugir de inimigos, matar inimigos, isso tudo faz parte, só que numa série isso toma tempo de tela. E particularmente, nós dois aqui, eu acredito, gostamos de ver a história partindo e andando independente dessa ação. A ação existe, como existiu nesse episódio, vinculado aos instaladores, que a gente já vai comentar, mas ela não precisava, por exemplo, estar num tiroteio contra a Fedra como existe no jogo, porque isso comeria tempo de tela e tiraria espaço de história que tá fluindo super bem. E aí, no final das contas, acaba ficando uma série, às vezes, com trocentas temporadas, com episódios longos e maçantes, com várias cenas de ação desnecessárias que não precisaria estar ali, né? É, que só servem pra entretenimento, mas pra história nem sempre agregam alguma coisa. Eles estão dando tanta importância pra narrativa que já no início desse segundo episódio a gente tem uma explicação inédita, né, que não teve nos jogos, do início da pandemia, e que eu acredito que talvez até venha se tornar canon, ou até pelo menos parte dele venha se tornar canon, numa próxima continuação dos jogos. Pode ser que aconteça, porque a origem, como a gente vai comentar agora, ela trata do ponto inicial, que seria em Jakarta, na Indonésia, e no jogo que a gente tem é só o Outbreak Day, que é o dia que tudo estourou, vamos dizer assim. Que foi no primeiro episódio, né? Exatamente, que é lá o foco no Joe, a sua filha, aquela área. E aí falam de um hospital que seria o grande foco, o maior espalhador. No hospital e no centro da cidade, né, que comentam até no primeiro episódio, a Sarah fala que por que a velhinha se contaminou, né, porque ela ia muito ao hospital e ela acabou sendo contaminada lá. Ela fica até preocupada, putz, eu fui lá pegar levar o relógio pra arrumar, né? Será que eu me infectei também? O Joe comenta que é uma coisa da cidade, tá saindo de lá. Então dá a entender, eles não saíram da narrativa do jogo, mas eles ampliaram. O que eles trazem é que essa pandemia, ela começou numa fábrica lá na Indonésia de farinhas e grãos, que inclusive a especialista em fungos de lá da Universidade de Jakarta fala, é um excelente substrato, ou seja, um local pro fungo propício para ele se desenvolver. E de alguma forma, que aí não foi dito, se alguém comeu, ingeriu e aquele fungo se adaptou dentro do corpo, que eu acho que é o mais provável, no meu conhecimento leigo de apenas aulas de biologia da escola, mas de alguma forma esse fungo infectou alguém, esse paciente número 1 que não foi identificado, tá? Então ele mordeu a mulher que foi estudada no começo do episódio, que foi identificada, né, pela polícia, pelo exército, e levou um tiro, mordeu outras pessoas, essa mulher também da fábrica, que pelo visto, algumas delas foram também capturadas e mortas pelo exército,
Porém, como é dito nesse próprio episódio, outros 14 funcionários da mesma fábrica desapareceram, incluindo o desconhecimento de quem foi a mordida inicial ou quem mordeu essa mulher. O negócio já se espalhou. E uma coisa que ficou muito interessante, e olha como eles deixam tudo muito explícito, foi mostrar exatamente aquelas estruturas, que inclusive já tinha saído shorts aqui no canal falando sobre isso, porque uma galera, inclusive eu, a primeira vez que a gente assistiu, achei que era o cabelo da mulher que a velhinha tava mordendo. Aí eu até falei pro André, eu falei, nossa, percebi que o negócio mexia na segunda vez que a gente viu. Ele, mas tem até um outro zumbi que aparece na rua depois do acidente que também tem isso. Eu falei, eu não vi. Eu jurava que era cabelo. E esse episódio deixou explícito que aquilo ali é uma estrutura do fungo. E olha como eles estão tendo preocupação de explicar essas comunicações e transferências, né, reproduções do próprio fungo do Cordyceps. A especialista, ela estranha o que está acontecendo porque o Cordyceps, como é dito no começo, né, no primeiro episódio, na entrevista dos anos 60, ele não sobreviveria no corpo humano. Não consegue por conta da temperatura, né? No mundo real, tá, gente? Pelo que eu vi, eles desenvolvem artrópodes, coisa e tal, mas também vi recentemente na internet que não é impossível que certas coisas como essa aconteçam, mas precisaria de diversas mutações ao mesmo tempo. No mundo fictício de Last of Us, isso aconteceu e infelizmente infectou humanos. E sempre teve até um conceito de infectados, até no universo de zumbis, na ficção, que mordida espalha. Então o que eles criaram? A mulher vai lá no local da mordida, ela abre, aí ela vê que tem fungo, aí ela fala, pera, então se a mordida aqui espalha, por que é a mordida? Que tem filme que a gente fala, né, que zumbi porque é vírus, é saliva, é sangue. Fungo teria que ser diferente, né? Aí ela vai, abre a boquinha e puxa aqueles negocinhos nojentos que mexem. E de novo, a gente na nossa pesquisa, a gente viu aqui que são micélios, que é um conjunto de hifas, pessoas especialistas em biologias podem corrigir e falar Somos dois leigos aqui. Estamos aqui pesquisando curiosos, mas pelo que a gente viu, esse micélio é uma estrutura que reúne as hifas, que é uma parte que tanto, nesse caso, se alimentaria de nutrientes. Que é a que fica no subsolo, né? Isso. Que a gente vê até mais pra frente no episódio. E também em determinada ponta, né, em outro local na estrutura reprodutora, o micélio reprodutor. Que são os que ficam na ponta do fungo e saem pra fora também. Isso. Este sim seria capaz de se reproduzir ou entrar em simbiose com outras espécies, ou seja, infectar. Então é por isso que eles colocaram aquele cabelinho. E são esses micélios que liberam os esporos, que a gente não tem até agora na série também. Oficialmente falando, né, não vai ter pelo menos até a primeira temporada. Porque em certas partes do jogo, principalmente em locais fechados, em lugares subterrâneos, teve tanta reprodução ali e o fungo justamente começou a jogar esses esporos, partículas que ficam no ar, né? No ar. E se você respira muito, segundo o jogo, se você respira muito aquilo, você acaba se infectando também. Aí tem que usar máscara, exceto a Ellie. Então, toda essa dinâmica que existe no jogo foi até este ponto eliminada. Segundo o Neil Druckmann, que é o criador tanto do jogo quanto também um dos showrunners, produtores da série, é por eles tentarem deixar mais realista. Eu imagino que você tentar determinar quando existe esporo suficiente na suposta realidade pra infectar e quando não tem, porque no jogo é uma dinâmica de coloca a máscara, tira a máscara. Mas pra trazer pra realidade, eles que nesse episódio mostraram um claro interesse de explicar como espalha, como se comunica. De deixar o mais real possível, né? Talvez eles entrassem em furos. Os esporos na reprodução de fungos ainda existem. Mas, de novo, na nossa pesquisa de leigos, pelo que a gente entendeu, nem sempre a transmissão vai ser sobretudo com esporos. Nem sempre os esporos vão ser suficientemente contaminantes, vamos dizer assim, para, por exemplo, infectar por via aérea. Então, eles podem até trabalhar isso. Vi uma informação, uma entrevista também recente do outro showrunner, que é o mesmo de... O outro criador? Como é que é o nome, gente? Chernobyl. Ele disse que talvez venha a ter na segunda temporada, mas ainda não é certo. Porque como a Gabi falou, eles teriam que explicar muito mais por que é tal área tem, tal área não tem. Ou então, simplesmente deixar, tipo, um furo mesmo, né? Ali tem, aqui não tem e pronto, é isso. Por mais que a princípio a gente tenha sentido uma falta... Eu sinceramente, como fã da série, sinto falta. Eu gostaria que tivesse em algum momento, nem que seja um momento só da série, como fanservice, muito sabe? fechado, assim, no muito subterrâneo, com vários infectados e etc. Nem que seja só naquele momentinho, pode como ser fanservice pra gente que jogou, né? Eu acredito que, inclusive, esse pronunciamento de que pode ser que tenha,
é uma resposta já, talvez, ao feedback dos fãs. Aqui, especulação. Só outro detalhe da origem da pandemia é que acontece no mesmo ano do primeiro episódio que a gente acompanha, 2003, só que é 24 de setembro, ou seja, 3 dias antes. Agora vamos voltar e comentar um pouquinho do núcleo da Ellie, Joel e Tess. Lembrando que, de acordo com o último episódio, eles tinham acabado de descobrir na noite anterior que a menina tinha uma mordida, e isso foi uma informação bombástica. E como eles tinham que fugir da Fedra, não deu nem tempo de conversar e ver nada ali. Eles tinham que só fugir e depois ver o que eles fariam, o que aconteceria, se ela realmente estava imune ou se não estava. E aí é o que acontece no início desse segundo episódio. Assim que a Ellie acorda, eles já estão ali esperando e eles têm uma conversa. Ela explica que ela foi mordida 3 semanas atrás, né, e que a infecção não se espalhou. Aí a Tess pergunta como que aconteceu e tal, e aí é exatamente uma explicação que tem no jogo, diálogo que tem no jogo, que ela comenta que ela estava num lugar fora dos limites, onde ela não deveria estar, e que ela se infiltrou lá porque ela tem seus métodos. A Tess até questiona, né, como que ela conseguiu entrar e pergunta se ela estava com mais alguém. Ela fala que não. Isso é só um pontinho, assim, da história de origem da mordida da Ellie, que eu acredito que a série vai incorporar, nem que sejam flashbacks, com certeza. assim, picotados. E essa é uma conversa que acontece um pouquinho mais à frente, quando eles estão caminhando já no mundo aberto. Nessa fase do pulo de descobrirem a mordida pra Ellie acordar, no jogo de novo tinha todo um caminho, e Fedra procurando. É diluído entre batalhas, entre encontros com inimigos. Assim, se escondendo, porque de novo a Fedra é uma questão pra você poder atirar, ter uma ação de novo de gameplay. Aqui é só a historinha, até porque a parte que a gente vai comentar do clicker, né, do instalador, pra mim foi mais tensa do que no jogo, até ele aparecer. Então eu acho que o que teve de ação ali foi muito bem construído. Só um comentário de novo elogioso, porque eu acho que Pedro Pascal tá sensacional, sem tirar nem pôr até agora com o Joe. O jeito dele de desconfiar, porque nessa dinâmica toda ele é o mais descrente. Ela fala, ai, dizem que eu sou imune, vacina, ele até fica assim, ai, de novo esse papo, isso não existe. Até desde o começo, mesmo antes de ser mordida, que vai empurrando e falando, não, a gente precisa da bateria, que é o caminho mais fácil, mas ela também tá acreditando mais naquela história. Fica claro que ela tem uma ponta de esperança, que realmente essa menina tem uma coisa de especial. Eu acho que de tanto o Joe ter traumas e quebrar a cara durante esse tempo todo, ele já tá assim, não acredita em mais nada, é pé no chão. E de novo, como bônus, a série traz as frases que são iguaizinhas, mas também adiciona alguma pitada de humor ácida nessa relação, principalmente da Ellie com o Joe, aquelas coisas do tipo, eles comendo, sei lá, uma carne seca, ressecada, não sei, ela pegando o sanduichinho bonitinho de frango dela e eles olhando assim, nossa, o que é isso? É frango? Vai ter tempo e tem tempo pra ação. Por enquanto, vamos desenvolver esses personagens. Eu acho que a química deles tá funcionando pra caramba. Tá, inclusive eles dão muito mais choque. No jogo, muito desses diálogos, como a gente comentou agora há pouco, são diluídos entre o gameplay. Então, quando você tá andando de uma área pra outra, daqui a pouco, quando você tá num confronto, de repente tem um diálogo ou outro, e aí depois tem uma cutscene longa, com vários diálogos e tal, e desenvolver da história. E aí, por conta disso, eu acredito que as coisas estão mais intensas na série, entendeu? Pra poder ter um desenvolvimento mais redondinho, não ficar faltando pedaço aqui e ali. Como não teve Fedra e como tudo é mais compactado, eles foram em 2 cenários principais, dentro de 2 prédios. Primeiro dentro de um hotel, para eles subirem e verem qual o caminho mais ideal, mais longo, mais perigoso. E no hotel tem todo um cenário maravilhoso, que tudo incrivelmente em cores, em detalhes de ambientação, trilha sonora obviamente, mas tudo parece não só um apocalipse mesmo, né, depois de uma infecção, uma pandemia como essa, mas o jogo. Tá tudo muito igual ao jogo. A gente vai comentar até umas inserções de roteiro que é igualzinho dinâmicas de jogo e não ficou grotesco acontecendo na série, mesmo nesse hotel. Aí tem, de novo, as tiradas mais cômicas, que a Ellie vai lá e fica brincando com as coisas do hotel, porque ela leu o livro, e aí coisas que o Joe pergunta, mas como é que você sabe o que é isso? Ela lê o livro. Então tem essas piadinhas entre os dois que eu acho que, de novo, são acréscimos, como o André falou, pra você compreendê-los a priori logo cedo, como funciona a personalidade de cada um. E aí quando eles sobem pro segundo, enfim, pro último andar ali daquele hotel... Eu falei pro André, falei, meu Deus, eles estão fazendo coisa de jogo, porque eles chegam lá em cima e o lugar que eles passariam pra ver a parte de cima, né, pra ver no terraço todo o ambiente ali, ver como é que estão, qual o caminho é o mais ideal,
tem tudo caído, tipo, de repente, meu Deus, caiu isso aqui, não sei como esses escombros estão no nosso caminho e todas as portas estão fechadas por dentro. Aí pega uma personagem que geralmente é a secundária, lá vai a Tess, e ela vai ter que subir, ver se tá tudo bem e dar a volta. E procurar um caminho alternativo pra vir pra eles. Gente, isso é muito Eu jogo. achei fantástico, porque assim, isso é um fanservice, eu comecei a rir, ela também, né? Porque isso é um fanservice enorme pra quem jogou o jogo, né? E é muito plausível. Ainda deu um tempo ali pra eles desenvolverem um pouquinho a relação do Joe com a Ellie, né? Sim, que de novo eles ficaram sozinhos e tentaram conversar. Então aí assim, ela ia perguntando coisa da vida dele, ele chega, não quero responder sobre mim não. Então, olha como eles conseguem incorporar coisas sem ser simplesmente um fanservice solto. Não de maneira sutil, cola, nem é uma mudança absoluta. Eles vão assim, por mais que mudem e tirem uma coisa aqui e ali, eles fazem uma referência transversal, sabe? É uma cena diferente, mas com elementos que tem em todo o jogo. Aí, quando eles sobem, depois abriu a porta, né? Aí eles sobem, eles veem que tem um grupo gigantesco de infectados. E aí que vem mais uma informação também que eles colocaram pra explicar, por exemplo, o deslocamento em massa que acontece no final do episódio desses infectados também. Nessa cena, quando eles veem aquela horda de infectados, eles falam que aquele ali é o caminho mais perigoso, impossível passar por ali sem dar muita merda. Aí Sem morrer. É basicamente isso. E a Tess explica que tem uma network, uma rede toda ali no subterrâneo, que são os micélios, né? Os mesmos que ficam lá, os... Nojentinhos saindo assim. O macarrão ali, olha. Ai, que nojo, meu Deus do céu, que nojo. Que tem uma rede subterrânea que é toda interligada. Então eles meio que se comunicam através daquela network. Se um descobre ou é atacado e entra em alerta, ele acaba avisando toda a horda, né? Eles acabam se comunicando através daquela rede e de repente vem todo mundo. Até a Tess fala pra ele, olha, você é imune a uma mordida, mas não a ser toda triturada por eles, então... Então, isso acontece no jogo. Às vezes você tá andando com a Ellie e o infectado agarra ela, se você não salvar, ele mata ela, porque ela não é imune a feridas. É só não se transformar num monstro. E aí, eles então vão pra outro caminho. Já mais próximo do Capitólio. E de novo, gente, eu fico encantada com toda aquela cidade ali, todas aquelas coisas que muito deve ser computação gráfica, mas não fica papelão, não fica plástico, tá tão bonito. É engraçado que até agora eu não vi inconsistência nenhuma. Tá muito primoroso a ambientação, o CGI, tá assim. Claramente eles estão investindo demais na série. Eu não sei se já tem informação, se tiver a gente vai deixar aqui em algum lugar do orçamento, porque assim... Tá tudo muito bem feito, muito bonito. Aí eles vão então pra esse prédio que infelizmente vai ser a ponta de derrota da gente perder a Tess tão cedo. E é o prédio que já tinha um foreshadow, um easter eggzinho na última cena, lá do primeiro episódio, que foi o André que viu. E eu fiquei, cadê, gente? De novo, voltei pra enxergar. Eu sou péssima em ver detalhes. Lá em cima do prédio na esquerda. Teve um short dando um gritinho. Teve um short aqui que eu mostrei, falei disso também, que era o tal instalador que aparece dentro desse edifício, que a série, ela vai dando pistas e algumas indicações de que tem uma coisa ali braba que a Ellie não conhece, porque eles, quando chegam nesse local, logo vem primeiro que ele tá cheio de fungos. O Joe, ele dá uma quebradinha no fungo pra ver se aquilo ali tá vivo ou se tá ressecado, mas já é um local que tava bem infectado há muito tempo. E parece que tá ressecado ali, tá meio tranquilo assim. Então é uma coisa antiga. Só que ser uma coisa antiga é o que justamente, possivelmente, explica a presença desses instaladores. Porque quando eles chegam e veem um corpo recém-atacado, eles veem que aquilo ali não é ferida de bicho normal. Aí eles não têm tempo nem de explicar pra Ellie. Falam, e não fala mais nada. Porque o que são esses instaladores ou clickers em inglês? No jogo, os instaladores ou clickers, né, no original, é o terceiro estágio de infecção, que é quando as pessoas estão infectadas por muito tempo, aproximadamente 1 ano ali em contato com o fungo, e por conta dessa longa exposição, o fungo vai tomando conta, vai se espalhando, vai se expandindo, a ponto dos infectados perderem até os olhos, né? Eles estouram a cabeça e tem um formato diferente. Por conta disso, eles não enxergam, e eles se localizam numa espécie de ecolocalização ali, né? Então eles são extremamente sensíveis ao som, apesar de não enxergarem. Sabe o golfinho que fica fazendo barulhos que às vezes a gente nem escuta pra aquilo refletir, encontrar outros barulhos, eles irem se localizando? É assim que eles fazem também. Por isso que eles são tão sensíveis a qualquer som e por isso que você tem que controlar ali, segundo a série deixa, até a sua respiração. Mas apesar da desvantagem da falta de visão, eles são muito mais resistentes e muito mais fortes do que um infectado do primeiro e segundo estágio ali. Por isso muito mais perigosos e por isso que
Joe e Tess, quando viram que poderia ter algum instalador lá, trancaram e falaram... já falaram pra ele, ó, não dá pra explicar agora, só... E olha que interessante, porque eles vão subindo a escada e a Ellie faz muito o que eu faria, mesmo olhando pro chão, ela pisa no fungo ali. A gente assistindo, eu falei assim, puta merda, ela tava olhando pro chão e ainda pisou. Eu falei, eu faria exatamente isso. Não faria? Fala que eu não faria. Eu olho pro negócio e bato. Faria. Eu mataria nós dois num instante num apocalipse desse. Mas não é ali que surge. Aquilo tudo, a estrutura treme, tudo vai acontecendo e você não sabe quando ele vem. Vai sendo criada uma ambientação de perigo, uma tensão ali que algo muito ruim pode acontecer e realmente acontece. Mesmo pra gente que sabia o que ia surgir, o que seria, até mais ou menos sabíamos, né, apesar de mudanças, como aconteceria tudo, pra gente cria tensão também, porque eles não fazem, obviamente, exatamente igual o jogo, as referências estão ali, mas é diferente. E é nesse ponto também que você falou que era o checkpoint, que eles estão andando, de repente aquela casa que tá meio desmoronando, né, tremendo, cai um monte de coisa e eles não conseguem mais voltar. Não conseguem voltar a tampa, a passagem. Aí eu falei, ih, igual o jogo de novo, você checkpoint. Deu autosave aí. Você não consegue mais voltar. Então, de novo, é outra coisa que pra gente é muito assim, sutilmente. É muito prazeroso, referência de jogo e você fala, ah, caramba, sabe? E a cena deles tentando primeiro fugir, depois lutar com os instaladores também foi muito boa. A tensão deles em silêncio, tentando... É muito maior do que no jogo. Muito maior. E esse negócio da respiração, que também é muito coerente, sabe? A menina nunca viu. Ela tá vendo uns bichos bizarros na frente dela, chegando pertinho aqui. E ele fala, tipo, ó, controla a respiração. Fala não, né? Faz mímicas ali de controla a respiração, não pode falar, eles não enxergam, ele faz assim os gestos pra ela, então tipo, fica calma. Mas ela solta um respiro assim mais fundo, que é o bicho vira e grita. Ela foge, em determinado momento todos eles se separam. O Joe, ele vai correndo, aí ele joga um negócio que faz um barulho. Aí o bicho já fica transtornado de novo, né? Tipo, fica perdido. Outra coisa fantástica que tem, como tem no jogo, uma das mecânicas da gameplay, é que um deles pisa no vidro lá e aí chama a atenção do instalador pra cima deles e, assim, fantástico essas coisas. E uma das primeiras coisas que eu comentei é que eu falei assim, nossa, acho que eles estão usando o mesmo som do jogo pros instaladores, porque tá muito idêntico. É melhor que isso. Porque eles não estão usando os mesmos sons já gravados. É os mesmos atores que faziam os gritos, porque tem dois, os gritos dos infectados instaladores mulheres e dos homens. E os dois são as mesmas vozes originais do jogo. Então, assim, sonoramente o negócio é muito próximo. O cuidado de trazer ele de novo foi muito bom, faz toda a diferença. É porque eles podiam simplesmente, até pra economizar dinheiro e tempo, usar o mesmo som, o mesmo banco sonoro do jogo, né? E com muito custo ali eles conseguem fugir, conseguem matar os instaladores, né? Tem a cena da tábua, deles atravessando de um prédio pro outro, que é muito parecido também com o do jogo. E eles finalmente chegam no Capitólio, mas eles veem ali que tem alguma coisa errada. Não tem ninguém, não tem nenhum sinal. Aí eles veem aquele sinal de sangue e quando eles entram, tá todo mundo morto. Ali, acho que embaixo do caminhão, aí tinha um sangue que ligava o Capitólio. Aí eles entram, tá todo mundo morto, e a Tess fica desesperada. Ela fala, não, tem um rádio, tem alguma coisa aqui. Tem algum mapa, algum sinal É o mesmo desespero que ela tem no jogo. Ela já tava machucada. No jogo, eu acho que fica mais na cara, porque quando eles vão sair do prédio, ela dá umas suspiradas, assim. Aqui ela dá só uma mancadinha, porque, né, foi batida e coisa aconteceu. E na hora que ela chega no Capitólio, no jogo também era mais óbvio, que ela fala, aqui é o meu último ponto, não tem mais pra onde voltar. Aí que a Ellie percebe, né? Na série foi um pouquinho mais sutil, mas ainda assim a Ellie percebeu que, tipo, nossa, ela tá ali infectada, e o Joe já fica, deixa eu ver. E quando ela mostra, aí fica óbvia a diferença que a infecção dela se espalhava. E não só era uma infecção, mas também no pescoço. Porque como a gente viu na tabelinha do primeiro episódio, é coisa de minutos. São as transmissões mais rápidas. Teve um detalhe que eu esqueci da gente comentar aqui, que eles adicionaram outra coisa, porque não tem esporos, pra mostrar pro Joe acreditar que a Ellie realmente é uma coisa diferente. Porque eles estavam o tempo todo falando, essa mordida aí que não virou nada pode ser um acaso. Sim. No jogo, existe uma dinâmica de esporos. Então, ela não usa máscara e ele fica, pô, você não precisa mesmo dessa máscara? Essa questão do esporo acontece depois, assim que eles saem do Capitólio, e eles passam por um lugar que tá abarrotado de esporo. O Joe põe a máscara, ela não tá nem aí. Tem outras pessoas da Fedra lá, todos de máscara também, só ele que não usa. Aí ela fala, tá vendo? Eu não menti pra você. E na série, como não existem os esporos, o que eles fizeram foi, ela levou uma mordida ali também, que a gente
não viu muito acontecendo, mas ela foi atacada e fala, caramba, então tudo bem, né? Se alguém tinha que ser mordida, pelo menos fui eu. E quando a Tess compara e mostra pro Joe, a ferida dela tá ali de boa. É só uma ferida, um machucado. Não tá espalhando nada, não tem uma infecção se alastrando, por mais que naturalmente seria um pouco mais devagar que no pescoço, não tem nada. Então, é só mais uma coisa, porque o Joe, que era descrente, ele precisava de algo pra seguir em frente. Então a série fez uma pequena modificação, mas que termina no mesmo objetivo. Tira aquela dúvida de, será que foi sorte? Será que pode acontecer numa próxima? E mesmo assim, a Tess precisa fazer um diálogo pro Joe, porque ela vai ficar ali. Ele já sabe que ela vai morrer de qualquer jeito, ela começa a jogar um monte de combustível e bomba, porque ela vai se sacrificar. Isso porque existe uma outra dinâmica diferente, com a exclusão dessa coisa com a Fedra, que seriam então humanos contra humanos, eles adicionaram a questão lá do grupo gigantesco de infectados. É, porque assim que eles chegam, eles percebem que tem corpos ali infectados e um deles inclusive começa a se mexer, né? Aí eles matam, só que o fungo consegue se comunicar pela network Vem que os explica... fiozinhos nojentos. É, um olha. E aí eles conseguem se comunicar pela network e aí de repente aquela horda que estava próxima vem toda louca. Eles percebem pelo som que estão vindo muitos infectados e aí a Tess começa a derrubar tudo e fala que não vai deixar eles passarem e ir atrás dos dois. E é nessa hora que ela faz o discurso pro Joe, olha, tô te pedindo isso, e ela insiste, porque é um jeito de arrumar toda a bosta que a gente já fez, que a gente já fez um bando de coisa errada na vida. Ela fala uma coisa que é muito importante pra ele, que é a última coisa que ela fala pra ele pegar a Ellie e sair arrastando, que é salve o que você puder salvar, que é essa menina, que é essa chance de ter uma vacina, que, olha, isso é real, olha a diferença aqui do meu pro dela. Ele sai arrastando a Ellie, ela diz, não vou deixar ela pra trás, mas ela tem que deixar. No jogo, é uma invasão da Fedra. Porque no jogo eles estão fugindo da Fedra desde quando eles matam o policial lá, quando eles são pegos e faz o teste na Ellie, vê que ela tá infectada. Chegam vários agentes da Fedra lá. E a Tess fica no jogo pra trás, manda eles fugir do mesmo jeito. Só que é atirando. Só que é atirando. Então ela consegue matar alguns, mas eles matam ela a tiros também. E a gente vê isso, porque de novo, como o jogo tem que ser mais comprido, você sobe com o Joe Sim. e Ellie, aí você chega a ver o corpo da Tess ali jogado no chão. Aqui na série é muito mais curto, eles fogem e saem. Um comentário só. Eu achei que a morte da Tess no jogo foi mais impactante, pelo menos pra mim, porque você tem mais tempo de contato com ela do que na série. Ah, tá. Não a morte em si. Não, o efeito da morte. É, porque você tem mais tempo pra se apegar, né? Você passa por vários locais, você tem muito mais horas de gameplay do que o tempo que teve nos 2 episódios com ela. Mas eu achei que a cena do estopim em si, de como ela foi embora, sem ser a questão lá do beijo com fiozinhos que a gente já fala, a questão da explosão, de serem infectados, do sacrifício ser mais curto, sabe? Eles se despedirem e logo saírem com a explosão acontecendo no fundo, eu acho que visualmente, narrativamente foi muito mais impactante. Independente do vínculo emocional, eu achei muito bom. Agora, quando entram os infectados, tem uma cena que a gente ficou assim, meio olhando, meio curiosos, que foi, primeiro... A única cena que eu não curti até agora na série. É, você não curtiu? Não, eu definitivamente não gostei. Entendi o propósito, tá? Embora eu fique assim um pouco intrigada, que eles entram e eu imagino que eles ignoraram ela porque já identificaram que ela tava ali infectada, já tinha um fungo dentro, então eles estavam indo atrás de outros que não eram infectados. E existe um que do nada vira pra ela, para e vai até ela e, né, coloca os fiozinhos na boca. Macarrão. Um macarrãozinho na boca dela. A dama vagabunda. Nossa, é... Então, por que eu acho que isso aconteceu? Primeiro porque tem a tensão se ela vai conseguir jogar o fogo ou não, e quando que ela vai se transformar. Segundo que eu acho que foi mais uma forma do jogo, ó, da série, explicar, deixar mais explícito a utilização desses fiozinhos micélios. Quer dizer, que são hifas no total ali, micélio. Então eu acho que foi um jeito deles mostrarem que a mordida ou a boquinha é assim que acontece, sabe? Quiseram mostrar, Foi olha, mais visual, é. Eu acho foi mais que foi pra mais mostrar. o impacto visual em si e a explicação. Eu acho que não foi muito, isso precisava acontecer. Ela já ia se transformar de qualquer maneira. Eu entendo o propósito, mas eu não curti. E só um detalhe que a gente também não mencionou é que a intenção, já que eles não sabem onde estão os vagalumes, que o tal laboratório de teste vacina era no oeste, mas não se sabe onde, a intenção era fazer o Joe levar a Ellie para o Frank e o Bill, que já foram citados na série como os contrabandistas e contatos deles ali fora. No jogo, eles falam de levar pro Tommy, então é uma coisa diferente, então vão ter
ter interações cada vez mais distantes, talvez, do jogo, mas... Mas o Joe comenta do Bill no jogo também. Então, porque tá devendo favor pra ele e tal. E eu acho que de qualquer maneira, até agora eu tô confiando muito em qualquer mudança que aconteça, porque eles estão sabendo fazer isso muito bem. E é isso, pelo menos pra mim, o saldo desse episódio continua sendo extremamente positivo, eu tô adorando a série, mas a gente quer saber de vocês. O que vocês acharam desse episódio, dos trequinhos que se mexiam, se vocês já tinham reparado que não eram cabelos. E se não repararam, é porque vocês ainda não se inscreveram, não seguem o nosso canal, porque já tinha conteúdo explicando isso. Então, se inscrevam se puderem, acompanhem todos os nossos vídeos. Fiquem de olho durante as semanas, porque vai sempre sair um shorts com alguma informação a mais, uma curiosidade. Coisas que eu não vi, o André falou ali, eu falo, vou gravar. Alguma informação, algum comentário, Twitter do diretor. Além de conteúdos de outras séries, filmes por aí também. Esperamos vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!